Na chuva torrencial, uma mão desesperada inicia um ritual misterioso implorando para que um grande ser responda. Ajoelhado em um telhado, e implora por fama, fortuna e o poder de mudar a sua vida. Seu telefone rachado revela a fonte de seu desespero, dívidas esmagadoras e ameaças raivosas. Gritando aos céus, ele oferece sua alma e corpo, disposto a se tornar um servo por uma chance de uma vida melhor, enquanto faz seu apelo final, uma estranha energia roxa crepita em seu olho. O céu responde com um colossal raio de relâmpago do outro mundo que cai com imensa força. Após o flash ofuscante, ele jaz inconsciente no chão, as marcas rituais ainda visíveis ao seu redor. Ele acorda lentamente, seus olhos se abrindo com um olhar de completa confusão. Agarrando a cabeça, ele está completamente desorientado, lembrando-se apenas de estar em seu escritório momentos atrás. Ele olha em uma poça para se orientar, apenas para se chocar com seu próprio reflexo. Ele recua em choque, completamente perplexo com seu rosto desconhecido e aparência mais jovem. Seus olhos se arregalam em crescente horror quando a verdade impossível de sua situação começa a se concretizar. Ele é subitamente transportado para uma cidade estranha agachado diante de uma colossal árvore brilhante que domina o horizonte. Uma misteriosa voz desencarnada de repente o parabeniza por sua conquista desconhecida. Ele olha ao redor em total confusão, tentando identificar a fonte da voz. Um sinistro grimório flutuante aparece, revelando que foi invocado e oferecendo-lhe 3 desejos como recompensa. Ele entra em pânico, percebendo que um livro falante confirma seu pior medo. Ele foi transportado para outro mundo. Ele rapidamente analisa sua situação, considerando isso sua trapaça, mas se sentindo lesado por apenas 3 desejos. Com um sorriso malicioso e um brilho no olho, ele faz seu primeiro desejo. Mais 10 desejos. A entidade no livro solta um largo sorriso ameaçador, claramente divertido com a inteligência do menino. O Grimório libera uma torrente de energia escura, percebendo que o contrato é mais complexo do que parecia inicialmente. A pura força do poder da entidade manda o menino voando para trás. Do caos rodopiante, um colossal ser demoníaco se materializa, identificando como uma nova alma. Ele recua em terror, questionando a identidade do monstro e a natureza desse chamado contrato de alma. A entidade ignora sua pergunta, declarando indigno de sequer saber seu nome. Ela revela uma verdade horrível. Ela reivindicou a alma do dono original e, como ele agora possui o corpo, ele também pertence a ela. O rosto do menino se contorce em horror ao perceber que isso não era um poder de trapaça, mas uma armadilha sacrificial. Seus instintos de sobrevivência entram em ação, e ele imediatamente se vira para fugir para salvar sua vida. Mas o demônio calmamente levanta uma mão com um guard, mencionando casualmente que esqueceu um detalhe crucial. Como punição por tentar quebrar o contrato, ele é instantaneamente envolvido em chamas agonizantes de outro mundo. Ele se contorce em agonia, envolvido no fogo punitivo de outro mundo. O demônio observa com desprezo, achando sua alma fraca totalmente antigiante. Com um brilho ameaçador no olho, a entidade diz a ele para simplesmente aceitar seu desaparecimento. Mas através da dor lancinante, o menino reúne forças para invocar a lei contratual. Ele argumenta que a interferência do demônio torna o contrato impossível de cumprir, anulando assim a punição. A entidade fica atordoada, questionando a audácia do mortal em desafiá-la com regras. Ele deduz que, como não foi morto instantaneamente, este deve ser um teste para um candidato adequado. Com um sorriso desafiador, ele pergunta diretamente ao demônio se ele se qualifica para formar um novo contrato. Ser monstruoso solta um bufo silencioso, quase divertido, pego completamente de surpresa. Ele entra em opção com poder, declarando com um novo interesse que ele é o primeiro a ousar negociar. A entidade admite que seu interesse foi despertado e oferece a ele a chance de assinar um novo contrato. Ele ousadamente estabelece seus próprios termos. Um desejo concedido, e ele dará ao demônio uma nova vida. Seu desejo é por mais 99 desejos, uma demanda que deixa o dono totalmente atordoado. A entidade zomba de sua audácia, lembrando de que ele tem menos de um minuto antes que seu corpo ceda. Com sua vida desaparecendo rapidamente, ele se resigna ao seu destino, não vendo outra saída. Ele aceita os termos, ligando-se oficialmente ao único contrato como contratado Joe Shen. Em um instante, ele é transportado do plano etéreo de volta ao mundo real, fora de um prédio discreto. Ele se encontra em frente à sua nova casa, apartamento 35. Ainda com suas roupas esfarrapadas, ele amaldiçoa seu novo chefe por deixá-lo lá sem cerimônia. Um portal se abre e a entidade diz a ele para viver como quiser até que tenha um uso para ele. Ele reflete sobre sua nova servidão, esperando uma vida de trabalho interminável sob seu chefe demoníaco. Percebendo que reclamar é inútil, uma resolução fria endurece seu olhar. Decidindo enfrentar sua nova realidade de frente, ele destranca a porta para sua nova vida. Ele entra no pequeno apartamento desarrumado, o lugar que ele agora chama de lar. Analisando o interior sombrio, ele percebe que a situação familiar do proprietário original é muito mais terrível do que ele imaginava. Ele descobre um chocante contrato de empréstimo selado com sangue, revelando as medidas desesperadas da família. De repente, uma voz agressiva quebra o silêncio chamando por ele. Antes que ele possa reagir, um homem loiro o embosca com um ataque brutal e inesperado. Ele cai no chão enquanto seu agressor se ergue sobre ele, furiosamente questionando seu paradeiro. Cercado por bandidos, ele aprende que o considera um profeta enquanto seu líder se prepara para desferir outro golpe punitivo. Desorientado e ferido, ele exige saber quem são esses atacantes. O bandido loiro continua seu ataque brutal, lembrando de um empréstimo vencido. O bandido zomba da pobreza e do desespero da família por dinheiro. Outro golpe doloroso atinge enquanto o bandido insulta o sacrifício de sua mãe. Ele é considerado inútil e abaixo da atenção do bandido. Um flashback revela um momento tendo com sua mãe discutindo seu futuro. Ele recorda um sonho perturbador sobre as dificuldades de sua mãe. Ele se lembra do trabalho incansável de sua mãe e se preocupa com a saúde de ela. As palavras de preocupação de sua mãe ecoam em sua mente. Sua mãe o conforta, garantindo-lhe que tudo ficará bem. Ele se lembra da promessa de sua mãe de sempre ser seu escudo, não importa o que. A voz dela ecoa em sua mente, exortando-o a ter fé em sua própria força.
Alimentado por essa memória, uma luz azul brilhante irrompe do seu olho, sinalizando uma mudança dramática. O bandido loiro, alheio à mudança, continua seu acesso de raiva. Ele avança para dar outro golpe, enfurecido pelo súbito silêncio do rapaz. Mas num piscar de olhos, o rapaz contra-ataca com um chute devastador, enviando seu agressor a voar pelo quarto. O líder da gangue calmamente diz ao seu homem para maneirar, ainda sem perceber o que acabou de acontecer. Agora de pé e brilhando com poder, o rapaz impede sem esforço a mão do líder para grande choque do homem. Seu primeiro agressor fica atordoado e quebrado após colidir violentamente contra a parede. Os bandidos restantes olham incrédulos, percebendo que a situação se inverteu. Os bandidos ficam atordoados quando uma aura azul crepitante irrompe do rapaz, questionando se ele acabou de atingir um novo nível de poder. Com um olhar frio e brilhante, ele rejeita suas ameaças, achando sua conversa constante e irritante. O líder da gangue zomba da sua arrogância, ordenando aos seus homens que ensinem uma lição ao pirralho de baixo nível. 2 executores com olhos vermelhos brilhantes e lâminas energizadas avançam, concordando em feri-lo permanentemente. Ele avalia calmamente seu próprio poder recém-descoberto, percebendo que seus oponentes são... Enfucido pelo desafio, o líder avança, desferindo um poderoso ataque sombrio. Sua percepção se aguça drasticamente, permitindo-lhe ver cada detalhe do ataque do seu oponente. O ataque brutal do líder erra o alvo, quebrando o chão onde o rapaz estava antes. Confuso com o desaparecimento repentino, o bandido procura freneticamente pelo seu alvo. Num borrão de movimento, o rapaz aparece atrás dele, pronto para desferir um golpe rápido e incapacitante. Ele lança um chute violento, acertando o líder da gangue cheio na mandíbula. O líder voa para trás, atordoado pela velocidade e força impossíveis de um lutador supostamente de baixo nível. Acreditando ter encontrado um ponto cego, o bandido pretendia dar um golpe incapacitante. Ele brandiu sua arma com força total, confiante de que seu ataque se conectaria. Mas o rapaz bloqueia sem esforço o golpe com o braço nu, parando a arma friamente. O rosto do líder se contorce em horror, percebendo que seu oponente antecipou o movimento sem sequer olhar. Com um gesto final de desprezo, o rapaz envia o líder para o chão completamente derrotado. O bandido, antes arrogante, agora implora pela sua vida, revelando que foram enviados por alguém chamado Lin Yu. O rapaz contempla este novo nome, sua expressão ilegível enquanto processa a informação. Com um aviso final frio, ele promete pagar a dívida e ordena que os bandidos saiam da sua frente. Ele observa impassivelmente enquanto os bandidos recuam, arrastando seu líder inconsciente para fora da porta. Sozinho no departamento de lixo, ele reflete silenciosamente sobre seu novo e aterrador poder. Ele então chama para o quarto vazio, sabendo que seu patrono demoníaco tem estado a observar o Sé o tempo todo. O Grimório se materializa, confirmando que lhe emprestou uma lasca de poder para evitar o seu certo falecimento. Extasiado, ele percebe que a entidade é o seu derradeiro trunfo e imagina se tornar invencível com a sua ajuda. A entidade zomba da sua fantasia, avisando que o seu poder é demasiado imenso para um mortal e ele teve sorte de sobreviver. Ele argumenta astutamente que ficar mais forte tornaria um servo mais eficaz para os desejos do demônio. Seu chefe demoníaco promete uma recompensa futura, mas proíbe severamente de pedir emprestado seu poder novamente. Em particular, a entidade admite que o rapaz excedeu todas as expectativas com seu controle sobre a energia emprestada. O Grimório então pede-lhe para fazer o seu segundo desejo, levando-o a considerar cuidadosamente o seu próximo passo. Pego de surpresa pedido de um segundo desejo, ele lhe admite que ainda não pensou em nenhum. A entidade não oferece nenhuma orientação, dizendo-lhe para fazer o que quiser até que o seu propósito seja revelado. Irritado com a falta de direção, ele percebe que terá de navegar neste mundo desconhecido sozinho. Ele decide investigar o telefone do proprietário anterior, esperando juntar a vida que herdou. Ele descobre um histórico de dívidas e suplementos caros, mas fica perturbado com a completa falta de comunicação familiar. Sua expressão congela ao finalmente se deparar com uma mensagem profundamente perturbadora que ele havia perdido. Ele descobre uma mensagem frenética da irmã do proprietário original, aprendendo que sua mãe está em coma no hospital Tianlan. Sem perder tempo, ele segue imediatamente para o hospital Tianlan sob o céu noturno. Ele procura freneticamente pelos corredores do hospital, seu rosto uma máscara de preocupação e desespero. Chegando ao quarto, ele vê uma jovem, sua nova irmã, mantendo uma vigília solene sobre sua mãe. Ele reconhece a atmosfera tensa, entendendo que a raiva da sua irmã é justificada. Ele identifica a jovem solene como sua nova irmã, Joaquim. Seu olhar se volta para a cama do hospital, preparando-se para a visão da sua nova mãe. Ele olha para a mulher frágil e inconsciente, o peso da sua nova identidade desabando sobre ele, contrastando o seu estado atual com a memória de uma mulher vibrante. Ele se pergunta se as ações do proprietário original levaram a isso. Ele se aproxima desajeitadamente da sua irmã, pedindo desculpas pela sua ausência e perguntando sobre a condição da sua mãe. Sua irmã responde com frio desdém, exigindo ouvir sua última desculpa. Ela zomba dele, perguntando sarcasticamente se ele estava muito ocupado com seu treinamento para se importar. Apertando o lençol, ela revela que sua mãe desmaiou de exaustão enquanto tentava pagar suas dívidas. Sua dor e raiva explodem enquanto ela o condena por abandonar sua mãe depois que a família sacrificou tudo por ele. Sua irmã revela que sua mãe quase morreu, incapaz de pagar sequer o TI por causa de suas dívidas. Desviando o olhar, Edla admite que ela e sua mãe estão completamente exaustas com a aprovação. Ela coloca um cartão sobre a mesa com 6 meses de despesas de subsistência, declarando que agora cuidará da sua mãe sozinha. Com firmeza, ela declara que suas dívidas são suas para suportar, cortando todos os laços financeiros. Atordoado e com o coração partido, ele luta para compreender o significado por trás de suas palavras.
De costas, ela o renega oficialmente, afirmando que eles não têm nenhuma ligação a partir deste dia. Enquanto ele caminha sozinho, seu patrono demoníaco sente sua turbulência, questionando se as palavras da mulher realmente o afetaram. A entidade lembra que esta mulher é uma estranha e que os problemas dela não são dele para carregar. Com um sorriso irônico, ele admite surpresa com a tentativa de conforto da entidade, explicando que a situação apenas o lembrou do seu próprio passado. Ele reflete sobre sua vida anterior, lembrando a frustração de querer falar, mas ser incapaz de encontrar as palavras. Ele rejeita o drama familiar, lembrando a entidade da sua promessa de ajudá-lo a ficar mais forte se ele provar o seu valor. Com renovada determinação, ele acredita que com poder suficiente, ele pode consertar a bagunça que herdou. O olho do Grimório se abre, confirmando com um sorriso sinistro que o seu potencial depende inteiramente da sua utilidade. Ele zomba da ideia de um ponto desbotado, agora pronto para trilhar o seu próprio caminho neste novo mundo. Cercado por uma poderosa aura azul, ele caminha com um novo propósito enquanto a entidade o avisa para não falhar. A cena muda para as luzes deslumbrantes do Clube Aoye em Wright City. Dentro da opulenta suíte presidencial, um homem discute a expansão do seu negócio lucrativo. O homem, o chefe poderoso, ouve enquanto seu subordinado relata que um estudante feriu 3 dos seus cobradores de dívidas. Irritado, o chefe culpa esses cobradores desonestos por afugentar os negócios e ordena que lidem com eles. Subordinado esclarece que este caso é diferente, pois os bandidos feridos eram lutadores de alto nível. Subordinado esclarece que o aluno é apenas um aprendiz de nível 2, um fato que chama a atenção do chefe. Inclinou-se para a frente, o chefe exige saber a identidade desse aluno surpreendentemente forte. Seu homem apresenta um arquivo sobre Zhou Shen, teorizando que ele deve estar escondendo sua verdadeira força para derrotar oponentes de nível superior. Um sorriso astuto se espalha pelo rosto do chefe, divertido com a tentativa do garoto de esconder seu poder. Ele ordena que seus homens monitorem Zhou Shen, reconhecendo um talento que não deveria ser desperdiçado. Na manhã seguinte, Zhou Shen já está de pé e ativo, saltando de um telhado para começar o seu dia. Ele corre pelas ruas da cidade com um novo senso de propósito. Um homem local o vê surpreso com sua atividade matinal. O homem o cumprimenta, tentando vender-lhe um novo lote de suplementos de treinamento caros. Zhou Shen recusa educadamente a oferta, acenando enquanto continua seu caminho determinado. O vendedor de suplementos observa aí, ponderando que o garoto parece muito mais alegre ultimamente. Nos dias seguintes, Zhou Shen se concentra no treinamento, permitindo que as memórias do proprietário original se fundam com as suas. Ele aprende que neste mundo as pessoas chamadas oradores ganham poder consumindo suplementos especiais. À medida que ele ultrapassa os limites do seu corpo, ele entende que a dívida paralisante veio do alto custo desses remédios que melhoram o poder. Testando as suas capacidades físicas, ele percebe que o seu novo corpo tem um potencial muito maior do que jamais imaginou. Ele se maravilha com a sua nova força, percebendo porque as pessoas arriscam tudo para se tornarem oradores num mundo onde o poder é tudo. Assim que ele está entrando na sua rotina, o seu telefone toca interrompendo seus pensamentos. Uma voz insistente do outro lado lembra de que o seu tempo livre acabou e que ele deve voltar para a escola. Ele se mantém calmo, mas interiormente entra em pânico, tendo se esquecido completamente da sua vida como estudante. Sem outra escolha, ele segue para o imponente campus da Horton High School. Numa sala de aula, o professor começa uma palestra sobre o impacto econômico dos indivíduos superpoderosos do mundo conhecidos como oradores. Chou ouve atentamente, observando o fato de que o status de um orador é determinado inteiramente pela sua classificação e força. Ele aprende sobre a progressão de poder, uma escada do nível e aos que exige dominar cada nível para avançar. O nível mais alto nível é um nível de poder tão imenso que os portadores são considerados divinos. Ele esboça a estrutura social do mundo, um sistema de 5 camadas ditado no nível de um orador. Os poderosos residem nos estratos da cidade central, enquanto pessoas comuns e oradores de baixo nível são relegados à camada externa. Sabendo que ele está na parte inferior, a sua nova prioridade é subir de nível rapidamente e obter acesso a melhores recursos. A sua concentração é repentinamente interrompida quando um projétil o atinge na parte de trás da cabeça. Ele se vira e encontra um grupo de valentões cujo líder sorri triunfantemente com sua brincadeira bem-sucedida. O valentão líder fica na frente dele, desmerecendo suas notas altas nos testes e alegando que ele é fisicamente inútil. Imperturbável com as provocações, ele reflete que os valentões são os mesmos, não importa o mundo. O professor interrompe anunciando um teste de aptidão física no campo para grande entusiasmo dos alunos. A cena muda para o extenso campo atlético da Hitchpicker High. Enquanto se alonga, ele acha o foco do programa de oradores em educação física surpreendentemente relaxado, mas o seu momento de paz é interrompido quando mesmo o valentão se aproxima dele no campo. Os espectadores fofocam, observando que uma luta entre esses dois é uma ocorrência comum. O valentão empurra violentamente outro aluno para o lado, avisando a multidão para ficar para trás. Agarrando a gola de Zhou Shen, o agressor zomba de sua recente mudança de atitude e das suas notas inúteis. Ele zomba dizendo que no mundo de oradores o baixo nível de Zhou Shen o torna completamente inútil. Com um olhar frio, Zhou Shen inverte a lógica sobre ele, apontando que o valentão também é um lutador de baixo nível. O valentão fica atordoado, completamente pego de surpresa pela resposta brusca. Seu choque rapidamente se transforma em raiva quando ele avança, mirando o soco furioso no rosto de Zhou Shen. Mas o seu punho para no ar, preso sem esforço no aperto inflexível de Zhou. Segurando a mão do valentão, ele calmamente pergunta se o homem tem mais alguma coisa a dizer. O agressor entra em pânico, incapaz de se libertar e de repente se sentindo pequeno diante de seu antigo alvo fraco. Com os olhos brilhando, Zhou Shen usa a lógica do valentão, se perguntando se o poder agora lhe dá o direito de fazer o que quiser. Por terror, toma conta do rosto do valentão quando ele percebe que as mesas se inverteram completamente. Uma aura azul poderosa surge ao redor de Zhou Shen, irradiando uma pressão intimidadora.
Até mesmo Zhou Chen fica momentaneamente surpreso com a imensa força que ele agora está comandando. Rangendo os dentes, o valentão é forçado a reconhecer a audácia inesperada do seu oponente. Uma figura intimidadora com olhos vermelhos brilhantes aparece, revelando seu professor de educação física de nível D. O professor olha furiosamente para Zhou Chen, imediatamente culpando pela comoção. Com um sorriso desarmante, Zhou Chen explica calmamente que foi apenas uma sessão de treino amigável. Ele solta casualmente o pulso do valentão, que ainda está furioso com o confronto. O professor faz um aviso severo antes de ordenar que a turma se prepare para o seu teste de aptidão física. Ele lembra aos alunos do seu próximo exame de graduação e de um torneio de intercâmbio crucial. O professor divulga os torneios, oferecendo uma chance numa academia de prestígio e vendendo suplementos importados para aumentar seu desempenho. Ele revela que os suplementos custam uns pesados 6 mil, enquadrando como um investimento no seu futuro. O teste começa e o valentão rapidamente se esgota, lutando para completar as suas flexões na barra fixa. Em contraste, outro aluno completa 50 repetições sem esforço, irradiando uma poderosa energia dourada, encostado a um pilar e acha o chamado testes do oráculo bastante decepcionante. Uma voz preocupada chama por ele, perguntando se ele está bem após o confronto. A representante da turma, segurando um suplemento, explica que estava preocupada com sua repentina ausência da escola. Atordoada, ela insiste que estava apenas curiosa enquanto ele calmamente agradece a sua preocupação. Ela então pergunta se ele está comprando os suplementos do professor, mas ele admite que está completamente falido. A menina, Liu Chen-Tian, avisa de que os seus resultados nos testes sofrerão sem as drogas que melhoram o desempenho. Quando seu nome é chamado, ela deseja-lhe sorte e vai fazer o seu próprio teste. Apesar das suas boas intenções, Liu Chen-Tian visivelmente luta para completar as suas flexões na barra fixa. O professor calcula suas vendas, observando que os alunos que compraram suplementos estão passando no teste. Zhou Chen percebe que os suplementos são uma forma de comprar notas melhores, mas ele está confiante que não precisa deles. O professor chama o último nome da lista e Zhou Chen calmamente se apresenta para a sua vez. Observando se aproximar, o professor observa com suspeita que este aluno não comprou nenhum suplemento. Com um sorriso sinistro, o professor decide dar um exemplo dele, planejando manipular os resultados para garantir o seu fracasso. Zhou Chen inspeciona o equipamento, sentindo que este teste aparentemente simples guarda um desafio oculto. Ele firma uma barra de tração, preparando-se para o que vier. No momento em que começa, seus olhos se arregalam em choque ao sentir uma resistência inesperada. Ele percebe que as proteções de pulso estão adicionando peso, ficando mais pesadas quanto mais poder ele exerce, revelando a verdadeira dificuldade do teste. No entanto, ele se adapta rapidamente, percebendo que o peso adicional tem um limite que sua nova força pode facilmente superar. Abraçando o desafio, ele libera seu poder, levando pesos de 20 quilalas até impressionantes 100 quilalas. Os outros alunos, incluindo o valentão, só conseguem olhar boquiabertos, chocados com sua demonstração impossível de poder. Os alunos ficam perplexos, percebendo que sua força agora está no mesmo nível de uma elite de segunda classe. Ele aterrissa com um baque sólido, completando sem esforço o teste impossível. Seus colegas de classe instantaneamente o cercam, implorando para saber o segredo por trás de seu aumento repentino de poder. À distância, o professor observa incrédulo, imaginando como esse fracote melhorou tanto. Ele entra em pânico, percebendo que se os alunos descobrirem que o poder pode ser ganho sem seus suplementos caros, seu negócio paralelo estará arruinado. Com um sorriso sinistro, o professor decide que é hora de ensinar essa revista uma lição valiosa. Enquanto isso, uma voz em pânico irrompe do escritório do diretor sobre uma mudança repentina no torneio de intercâmbio. O diretor descobre que o financiamento da escola está sendo cortado e todos os recursos estão sendo redirecionados para academias mais prestigiadas. Ele bate o telefone com frustração sem ter como recorrer contra a decisão dos superiores. Desesperado e sem opções, ele considera apostar todo o orçamento da escola em um único aluno promissor. O diretor se desespera em seu escritório, temendo que sua academia entre em colapso sob sua responsabilidade. Uma batida na porta revela o professor de educação física, que é prontamente convidado a entrar. O professor apresenta as notas dos testes dos alunos, elogiando com confiança seu desempenho. Mas o diretor rejeita os resultados como patéticos até que o professor mencione uma exceção incomum. Intrigado, o diretor pergunta o nome do aluno e o professor identifica Zhou Chen. Enquanto isso, Zhou Chen é convocado ao escritório, completamente inconsciente do porquê de ter sido chamado. Ele se aproxima da porta do diretor, preocupado que esteja em sérios apuros. No momento em que estende a mão para a maçaneta, uma chama misteriosa se acende em sua palma. Ele olha em choque enquanto o fogo envolve sua mão, um sinal de seu patrono demoníaco. A entidade revela que uma nova tarefa foi desencadeada, apresentando um pergaminho flamejante e um aviso terrível para obedecer. Assustado pela convocação, ele hesita na porta do diretor enquanto o grimório demoníaco brilha ameaçadoramente ao seu lado. Ele entra no espaçoso escritório onde o diretor confirma sua identidade sem se virar. O diretor reconhece suas notas impressionantes nos testes, mas descarta suas outras infrações como irrelevantes. Com uma expressão fria, ele declara que dinheiro é tudo e aconselha Zhou Chen a abandonar suas ambições. Atordoado com a sugestão, Zhou Chen percebe que o diretor quer que ele abandone a escola completamente. O diretor explica que, dadas as dificuldades financeiras de sua família, continuar seu treinamento é um caminho para o fracasso certo. Internamente, o diretor justifica sua decisão planejando realocar os recursos limitados da escola para um aluno mais promissor. Ele então faz a oferta oficial, oferecendo um reembolso da mensalidade se Zhou Chen concordar e sair imediatamente, mas no momento em que o diretor o dispensa, o grimório demoníaco se materializa com um novo objetivo. A entidade revela sua missão: adquirir um misterioso cristal negro brilhante localizado em algum lugar dentro do escritório. Ele questiona a entidade apenas para aprender uma ressalva crucial. Para o demônio reivindicar o cristal, ele deve primeiro possuí-lo legalmente. Esta nova missão complica seus próprios objetivos, pois chegar à cidade do meio requer um certificado de formatura que ele está prestes a perder.
Ele se acalma percebendo que seu potencial único é uma poderosa moeda de troca com a escola. Ele elabora um plano ousado, alcançar um avanço de poder agora mesmo para provar seu valor inegável. Virando-se para seu patrono, ele astutamente pede para escolher a recompensa que lhe prometeu antes. O olho do Grimório se arregala em horror crescente, de repente percebendo sua intenção audaciosa. Com um olhar brilhante e determinado, ele declara que quer outra infusão do poder da entidade. A entidade se recusa furiosamente, avisando que seu corpo mortal não pode suportar a tensão, mas ele insiste que não tem outra escolha. Com um sorriso confiante, ele argumenta que se ele falhar, a missão da entidade também falha, dizendo para ela apenas confiar nele. Chocado em silêncio por sua lógica impecável, o Grimório demoníaco só consegue olhar completamente manobrado. A entidade concorda relutantemente, decidindo que qualquer resultado negativo não é de sua preocupação. Uma nova cláusula contratual se materializa, permitindo que ele tome emprestado o poder, mas tornando o único responsável pelas consequências. Sem hesitação, ele aceita os termos de alto risco e alta recompensa. O diretor fica irritado com a demora e pergunta o que mais ele poderia possivelmente querer. Com uma nova confiança, ele pede ao diretor que teste seu nível de poder mais uma vez. Ele desafia o diretor a basear a decisão de sua expulsão nos resultados deste novo teste. O diretor, intrigado com este apelo final, suspira e estende a mão para um aperto de mão de leitura de poder. Enquanto se cumprimentam, o diretor sente seu poder, notando que ele é um nível 2 melhor, mas ainda nada impressionante. Sabendo que esta é sua única chance, Ju-Chin se prepara para liberar o poder emprestado incerto do resultado. Ele concentra toda a sua vontade, determinado a extrair o máximo de energia demoníaca que puder suportar. Uma energia azul brilhante irrompe de seu aperto de mão enquanto ele canaliza o poder demoníaco. Os olhos do diretor se arregalam e descrença sentindo uma onda impossível de energia vindo do aluno. Uma aura massiva explode de Zhou Shen, sobrecarregando o diretor com sua força pura. Até mesmo a entidade demoníaca fica chocada, percebendo que a explosão do garoto ultrapassa o poder que lhe foi emprestado. O diretor cambaleia para trás, completamente perplexo com o aumento repentino e dramático de poder do aluno. Agora irradiando a força de um nível 4, ele calmamente pede ao diretor que reconsidere sua decisão. Uma faísca de esperança aparece quando o diretor percebe que este aluno pode ser a chave para salvar sua escola. Em uma reversão completa, o diretor implora desesperadamente a Zhou Shen para representar a escola na próxima competição. Zhou Shen fica sem palavras, completamente pego de surpresa pelo pedido repentino e frenético do diretor. O diretor explica que competir no nível 4 é a última chance deles de impressionar o ministério e evitar ter seu financiamento cortado. O diretor rapidamente volta atrás, alegando que suas palavras duras foram um mal-entendido para melhor alocar recursos. Como um pedido de desculpas, ele se oferece para renunciar à mensalidade e dobrar o fornecimento de suplementos e atender a quaisquer outras necessidades. Ele então implora a Zhou Shen para representá-los, admitindo que a própria sobrevivência da escola está em jogo. Percebendo sua imensa vantagem, Zhou Jin pede ousadamente o cristal negro no armário como parte de sua compensação. O diretor identifica o objeto como um cristal de estrela negra, um artefato simbólico, mas de outra forma inútil da cidade do meio. Com um sorriso calculista, ele concorda que se Zhou Shen puder salvar a escola, Zhou Shen aceita o acordo com confiança, prometendo fazer o seu melhor na próxima competição. Quando perguntado sobre seu aumento repentino de poder, ele afirma nervosamente que é uma técnica secreta para esconder sua verdadeira força. O diretor acredita prontamente nessa desculpa, elogiando sua consciência tática e prometendo manter seu nível em segredo. Um professor é então convocado e ordenado a escoltar Zhou Shen imediatamente para a aula especial com seus novos suprimentos. O professor escolta até a classe especial, explicando que todo o segundo andar é reservado para alunos de elite. Enquanto ela investiga sua conexão com o diretor, o furioso professor de educação física de repente corre em direção a eles. O professor de educação física o agarra, alegando falsamente que lutou para evitar sua expulsão e oferecendo palavras vazias de encorajamento. Sua escolta corrige o professor de educação física, revelando que Zhou Shen não está sendo expulso, mas promovido à classe especial. Ela então informa ao professor de educação física que o furioso diretor o convocou, fazendo com que o homem palideça de terror. Mais tarde naquela noite, de volta ao seu quarto, Zhou Shen desaba em sua cama completamente exausto. Ele se desespera com a tarefa impossível de subir de nível 2 vezes em 3 meses e pede um atalho ao seu patrono. A entidade o adverte contra o uso de seu poder novamente, e ele concorda, sabendo que deve confiar em sua própria força para o torneio. Olhando pelo lado bom, ele reflete que evitou a expulsão e agora está recebendo suprimentos gratuitos. Mas uma notificação em seu telefone destrói sua calma, lembrando de que uma dívida enorme vence em apenas 5 dias. No dia seguinte, ele chega ao imponente campus da Houghton High School. Ele se sente estranho, deslocado e inseguro sobre o que esperar da classe de elite. Ele se encontra em um corredor deserto parecido com uma fábrica, se perguntando se está no lugar certo. Uma voz chama seu nome e ele se vira para ver um homem se aproximando dele. O homem acena de longe, chamando para frente com um gesto amigável. De perto, o homem o chama entusiasticamente, confirmando que ele está no lugar certo. O homem explica que veio procurá-lo depois de notar sua ausência durante a chamada. Ele se apresenta como Sia Zhang, o professor surpreendente e relaxado da classe de elite. O Sia Zhang admite que, devido à queda na matrícula, ele é o único instrutor de treinamento para os alunos de elite. Enquanto caminham pela área dilapidada, Zhou Shen entende a terrível situação da escola e o desespero do diretor. O Sia-san garante a ele que, apesar de seu estado, a escola ainda tem suas vantagens. Com um sorriso confiante, o professor promete que as instalações da classe de elite não o decepcionarão. Ele leva Zhou Shen a um espaçoso ginásio de alta qualidade, dando-lhe as boas-vindas oficiais à classe de elite. O professor explica que os alunos estão no meio de uma sessão de treinamento livre.
Enquanto um aluno desfere um golpe poderoso em um saco de pancadas, o Cizan se prepara para fazer as apresentações. Zhou Shen fica impressionado com o equipamento avançado e a motivação dos alunos, um passo claro em relação às aulas regulares, mas enquanto ele examina a sala, sua expressão muda, sentindo uma corrente subterrânea de tensão. Ele percebe que os outros alunos pararam de treinar, seus olhares frios criando uma atmosfera hostil. Sem saber do clima, o Cezanne chama os alunos para se reunirem para a apresentação. O professor apresenta Zhou Shen, lembrando a classe que apenas os fortes chegam aqui, enquanto Zhou Shen oferece uma saudação educada. Os alunos de elite se viram para enfrentá-lo, seu líder questionando abertamente se Zhou Shen tem alguma habilidade real. Com um sorriso condescendente, ele acusa o recém-chegado de usar conexões para entrar na classe de elite. O professor defende furiosamente a entrada legítima de Zhou Shen, mas o próprio garoto parece completamente imperturbável pela acusação. Ignorando o professor, os olhos da Cefiante brilham em vermelho enquanto ele formalmente lança um desafio para resolver a questão. Os outros alunos entram em erupção em fofoca, chocados com o desafio de alto risco onde o perdedor deve servir o vencedor. Comoção chama a atenção de outros alunos, incluindo uma garota de cabelo rosa que aponta a iminente. Um aluno de cabelo loiro interrompe seu treino, seu interesse despertado pela menção de uma nova transferência. O professor tenta acalmar a situação, lembrando de que o desafio não é oficial até que Zhou Shen aceite. Vendo uma oportunidade perfeita para avaliar seu novo poder, Zhou Shen calmamente aceita o desafio. Enquanto isso, uma voz chora grita do escritório do diretor, sinalizando que outra crise está se desenrolando. O diretor recebe uma ligação frenética, sabendo que seu aluno Estrela já tem uma luta. O Cezanne relata que Mao lançou um desafio formal e, para seu choque, Zhou Shen aceitou. Os dois lutadores se encaram enquanto a multidão escolhe lados ansiosamente, transformando o ginásio em um espetáculo. Vendo uma oportunidade, o diretor aprova a partida, ansioso para ver os resultados do suposto treinamento secreto de Zhou Shen. O Sustor já intervém para oficializar, estabelecendo as regras estritas para o desafio formal e avisando os espectadores para não interferirem. Ambos os lutadores confirmam seu nível, revelando que ambos não estão no estádio 8 dará grande surpresa de Mao Wenhao. As regras continuam, proibindo qualquer técnica letal enquanto os dois oponentes tomam suas posições na arena. Mao Wenhao sorri confiantemente enquanto o professor acrescenta que nenhuma retaliação é permitida após a partida. Zhou Shen permanece estoico enquanto as condições finais são definidas. A rendição, um golpe limpo no rosto, decidirá o vencedor. Com todas as regras estabelecidas, Su Sen dá o sinal oficialmente o duelo de alto risco. Mao Wenhao avança, esperando que um golpe agressivo rápido pegue seu novo oponente desprevenido. Mas Zhou Shen está pronto, calmamente se preparando para contra-atacar e terminar a luta em um nó. Ele intercepta o ataque sem esforço, parando o braço de seu desafiante no meio do golpe com um olhar de completa confiança. Atordoado pela velocidade impossível, Mao Wenhao lança um furioso soco de acompanhamento. Xu Chen facilmente se esquiva da chuva selvagem de golpes, fazendo seu oponente enfurecido parecer desagitado. O desafiante fica cada vez mais frustrado, incapaz de acertar um único golpe em seu alvo evasivo. Desesperado para prendê-lo, Mao Wenhao prepara uma nova estratégia enquanto Xu Chen lança um chute de contra-ataque. Mao Wenhao lança um poderoso golpe descendente brilhante com o objetivo de esmagar o avanço de seu oponente. Zhou Shen sente a mudança nas táticas, preparando-se enquanto seu oponente o provoca por se esquivar. O desafiante lança uma técnica de combate devastadora, um chute de arco de fogo projetado para terminar a luta. Preso ao chão, Mao Wenhao lança um chute rasteiro complicado, confiante de que finalmente vai acertar. Mas o olhar de Zhou Shen permanece afiado e imperturbável, vendo através da manobra desesperada. Usando o chão como alavanca, ele planta sua mão e canaliza sua própria energia para um contra-ataque. Em uma exibição impressionante de agilidade, ele se vira e desfere seu próprio chute devastador, pegando seu oponente de surpresa. O rosto do desafiante se contorce em descrença, chocado que o recém-chegado também possua habilidades de combate avançadas. Tropeçando para trás, Mao Wenhao tenta desesperadamente se recompor, agarrando-se à esperança de que ainda possa vencer. Mas antes que ele possa sequer terminar seu pensamento, um punho para apenas alguns centímetros de seu rosto, congelando no lugar. Zhou Shen calmamente segura o soco, perguntando se isso conta como um golpe limpo, efetivamente terminando a partida em seus termos. Completamente derrotado, o desafiante outrora arrogante só consegue olhar em silêncio com o horror encharcado de suor. Com o duelo decisivamente encerrado, o professor declara oficialmente Zhou Shen o vencedor do desafio de alto risco.